Um cachorro sem latir, uma igreja sem ter santo, mulher nova sem canto, mentiroso sem mentir, piada sem fazer rir, aniversário sem presente, uma porta sem batente, um caçador sem caçar, pode ser fácil encontrar, mas não é conveniente. Automóvel sem motor, uma praia sem areia, desfile de mulher feia, um time de namorador, um hospital sem doutor, um dentista sem ter dente, repentista sem repente, um jogo sem ter azar, pode ser fácil encontrar, mas não é conveniente. Comércio sem enxame, um ano sem ter abril, louco sem ter rivotril, uma seca sem arame, uma mansão sem madame, um prisioneiro contente, fritura sem estar quente, um preguiçoso trabalhar, pode ser fácil encontrar, mas não é conveniente. Cozinheira sem cozinha, uma peixe sem ter carro, uma gripe sem catarro, um ovo sem ter galinha, farofa sem ter farinha, hospital sem paciente, reunião sem ter gente, uma igreja sem altar, pode ser fácil encontrar, mas não é conveniente. Um hotel sem ter cama, futebol sem ter a bola, aluno sem ter escola, um jardim sem ter grama, uma novela sem drama, um mágico sem assistente, um país sem presidente, uma praia sem ter mar, pode ser fácil encontrar, mas não é conveniente. Nordeste sem ter sertão, violeiro sem viola, mendigo sem ter esmola, cangaço sem lampião, um roubo sem ter ladrão, e guerra sem morrer gente, um fruto sem ter semente, um rico sem almoçar, pode ser fácil encontrar, mas não é conveniente. Uma cozinha sem fogão, casamento sem desejo, um namoro sem ter beijo, desculpa sem ter perdão, parque sem ter diversão, bar sem ter aguardente, carta sem ter remetente, passarinho sem voar, pode ser fácil encontrar, mas não é conveniente. Uma creche sem criança, ver uma noiva feliz, novela sem ter atriz, um forró sem ter dança, um passado sem lembrança, um traficante inocente, irmãos gêmeos diferentes, cristão sem se batizar, pode ser fácil encontrar, mas não é conveniente. Um lajedo sem urtiga, um bebê sem ser chorão, empregado sem patrão, uma confusão sem intriga, desavença sem ter briga, uma luneta sem ter lente, um exército sem tenente, no sertão se esquiar, pode ser fácil encontrar, mas não é conveniente. Protestante sem pastor, uma missa sem vigário, novena sem ter rosário, uma procissão sem andor, roçado sem lavrador, uma cidade sem gente, bebo sem ter aguardente, um churrasco sem assar, pode ser fácil encontrar, mas não é conveniente.